Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem está nos acompanhando aqui do Colégio Caminho, então, transmitindo essa live super bacana, o aulão preparatório para o Enem 2021. Para você que está acompanhando pelo YouTube, Facebook, pelo Instagram, faz o seguinte, já deixa aí o seu like, deixa seu comentário. Você que está assistindo pelo Instagram, aperta o dedo aí, ó, no coraçãozinho, que daí faz com que o Instagram entregue para mais gente também esse conteúdo. Então, e aí, ó, tá assistindo, já chama o amigo, chama os amigos e fala aí que é super bacana as dicas que nós estamos dando hoje para falar a respeito do Enem, que logo, logo tá aí. Eu sou o professor João Paulo e agora eu vou falar de física para vocês. De manhã eu vim aqui falar de matemática, já passaram outros professores por aqui dando dicas super legais para vocês. Espero que vocês estejam anotando e lembrando que depois, galera, essas aulas vão ficar lá no YouTube. Vocês vão poder reassistir essas aulas. Para quem não assistiu, vai poder ver essa aula que vai estar lá salva. Também vai ter alguns cortes lá no Instagram. Então, vai ter tudo lá, bonitinho. E para você que ainda não acompanha, que você que ainda não segue, segue lá no Instagram também, o Colégio O Caminho, que tem muita coisa bacana, acompanha todas as novidades. Em breve vai ter aí a campanha de matrículas começando, então não deixa de seguir as nossas redes sociais e acompanhar, porque sempre tem muita coisa bacana aqui no colégio. E vamos lá? Falar de física então, pessoal. Quando nós estamos falando em Enem, nós temos que lembrar que o Enem ele leva em consideração, então, as 3 disciplinas juntinhas, física, biologia e química, que formam então ciências da natureza e suas tecnologias. É muito legal nós lembrarmos a respeito disso, porque os temas eles podem conversar entre si. Vale lembrar que o Enem ele também busca, além de contextualizar todas as suas questões, ele também tem o cuidado de fazer uma interdisciplinaridade. Ao conseguir falar direitinho a palavra que eu sempre gaguejo com ela. Então, ele acaba juntando em uma questão, começa falando num conteúdo de física, para depois abordar algo na química, também faz isso na biologia, ele faz um apanhado, lembrando que leve em consideração que muito das atualidades estão na prova do Enem. Ele leva para cada uma das questões, situações envolvendo o nosso dia a dia, falando a respeito de questões ambientais, de educação ambiental. E na última prova do Enem, várias questões falavam a respeito de gases poluentes, falava a respeito de resíduos deixados no meio ambiente. Então aí nos últimos 5 anos teve muita coisa falando a respeito de educação ambiental e vale a pena você pegar, ler a respeito, porque sempre ele vai trazer um pedacinho, um fragmento de um texto que vai ajudar também na sua questão. Olhando as provas dos últimos 5 anos, tem alguns temas, alguns conteúdos na física que são bem corriqueiros, que sempre vai aparecer 1 ou 2 questões e tem prova que traz até mais. E são eles: a termologia, questões de eletricidade, ondulatória e a óptica, porque também vai aparecer dentro da ondulatória, mas eu coloquei ela separadinha ali para vocês, para a gente poder lembrar alguns conceitos que são importantes para você lá na sua prova, beleza? Lembrando, né, que ela vai aparecer, essas questões aparecem no mesmo dia da matemática, sempre no segundo dia da sua prova, beleza? Termologia. Um conteúdo que aparece muito dentro de termologia, que é um conteúdo bem atual, também é falando a respeito de aquecimento global, efeito estufa. Então, eles trazem todas essas informações. Galera, quando você pegar o seu conteúdo de termologia para estudar, lembra, é muito importante saber na sua prova as escalas termométricas. Temos 3 escalas, então, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, saiba quais são
essas escalas, porque vários exercícios podem ser de transformação nas escalas termométricas. Ele pode sugerir para você uma escala e realizar uma comparação com uma escala já existente. Ele pode falar a respeito da variação de temperatura. E aí tem um detalhezinho que vale a pena você lembrar na questão de variação de temperatura. A variação de temperatura, pessoal, ela é realizada entre a distância, lá na sua escala termométrica, do ponto de fusão ao ponto de ebulição. Quando você vai transformar uma temperatura, então eu vou do Celsius para o Fahrenheit, do Celsius para o Kelvin, é uma situação. Transformar a variação de temperatura é outra coisa. Transformar a variação de temperatura, você está falando da transformação que ocorre nessa mudança, nesse intervalo de temperatura. Então, toma muito cuidado. E na escala Celsius para Kelvin, a variação de temperatura é a mesma. Então, se ele falar para você que variou 40 graus Celsius nessa escala, na Kelvin também será 40 graus. Por quê, professor? Porque o intervalo, a distância entre as duas escalas de ponto de fusão e de ponto de ebulição é a mesma. Em Celsius é de 0 a 100 graus, em Kelvin é de 273 a 373 Kelvin. Então a variação é a mesma. Lembra daquele conteúdo que tinha lá no 3º ano do Fundamental 1, 4º ano, que falava a respeito dos estados físicos da matéria? É importante você saber sólido, líquido, gasoso, mas é mais importante ainda você saber como se dá essa transformação de um estado para o outro. Aí sim, você tem que levar em consideração de um ponto para o outro, para ir do sólido para o líquido, que nome se dá a esse processo e como esse processo ele acontece. Lembre que quando nós falamos da parte de termometria, eu tenho que pensar que nós estamos trabalhando com calor. Calor, ele é uma energia em trânsito. O calor, então, ele se propaga. Então, quer dizer o seguinte, que quando nós falamos que um corpo emana calor, ele está buscando sempre gerar um equilíbrio térmico. Então, eu não perco calor à toa. Se esse corpo está perdendo calor, quer dizer que ele está perdendo calor, pois ele está buscando o equilíbrio com um outro corpo. Seria basicamente, só para nós lembrarmos, sabe aquela palavrinha que nós usamos, morno? A partir da mistura de um líquido que está muito quente com um líquido que está menos quente. Então, eu tenho que lembrar desse detalhezinho. Pessoal, buscar o equilíbrio térmico, então um corpo ele sempre cede calor para o corpo que tem menos calor. Então, é uma troca. E o calor ele se propaga. O calor ele sempre vai se propagar de 3 maneiras. A primeira maneira se chama condução. A condução, ela sempre vai acontecer nos meios sólidos. Então imagina que você tenha uma barra de ferro, uma barra de metal, e você coloca ela no fogo. Ela vai começar a aquecer de partícula a partícula, até que toda aquela barra ela esteja aquecida. Se você pensar em uma panela que está lá no fogão, no momento em que ela começou a aquecer, essa panela ela está trabalhando com a condução. Outra palavrinha é a
Convecção. Convecção, pessoal, ela acontece nos meios líquidos e gasosos. Ela vai acontecer na forma de criar uma corrente. Ou seja, uma partícula aquece, e lembrando daqueles conhecimentos, quando uma partícula ela aquece, essa partícula ela vai ficar mais leve, ela vai ficar menos densa. Então, se eu estivesse pensando lá naquela panela que eu falei, essa partícula ela vai subir e depois outra desce. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né? E ela vai fazendo esse ciclo. Aqueceu, a outra vai descer. Resfriou, fica mais densa e assim por diante. Isso acontece tanto no líquido como no gasoso. E na propagação de calor, nós temos as ondas. O calor ele se propaga na forma de onda, então, e nós chamamos isso de irradiação. Esse calor que nós sentimos da luz do sol, a irradiação. Quando você chega próximo ali do fogão, que tá tudo aceso, todas as bocas do fogão ali acesa, você tem o forno também ligado, você vai se aproximando, você já sente uma diferença de temperatura. Quer dizer que o calor ele está sendo irradiado, tá? Então, é muito bacana você levar em consideração todos esses detalhes e, mais importante ainda, lembre sempre de duas coisinhas. A palavra sensível e latente. Calor sensível é quando nós estamos falando que um corpo ele está recebendo calor. Mas no calor sensível, essa quantidade de calor recebida, ela não é uma mudança de estado físico. Ele ganhou calor, ele ganhou 1 grau, ele ganhou 2 graus, ok. Mas ele não mudou o estado físico dele. A partir do momento que ele começa a mudar o estado físico, aí falaremos de calor latente. Só que aí a temperatura não se altera. Então, toma cuidado com essa diferença. No calor sensível há uma mudança de temperatura, no calor latente não há mudança de temperatura. Há mudança do estado físico da matéria. Termologia vai aparecer bastante ali, mas também nós vamos falar de eletricidade, os conceitos relacionados à eletricidade, a potência, a tensão, falar a respeito da intensidade de uma corrente elétrica, falar a respeito de circuitos elétricos. Há um tempinho atrás, o Enem tinha, assim, não que esquecido, mas não estavam aparecendo tantas questões de circuito. Agora, como voltou a aparecer mais questões de circuitos elétricos, e não só no Enem, em outros vestibulares também, apareceram algumas outras leis que não estavam sendo cobradas antes, não que fossem menos importantes, mas imagina, você tem que montar uma prova ali, são N conteúdos para você poder escolher. Então, nos seus estudos, tire um tempinho aí, tire uma tarde para fazer uma revisão a respeito de circuitos. Lembra da questão de resistores, tá? O que eu preciso fazer com o resistor? Os resistores, galera, eles podem estar dispostos de algumas maneiras dentro de um circuito. Podem estar em série, podem estar em paralelo. Lembra sempre que eu posso perguntar para você a respeito da intensidade da corrente dentro desse circuito. E muitas vezes nós vamos ter que recorrer à lei das malhas e lembrar que tudo isso faz parte daquela regrinha, da lei de Kirchhoff. Então, senta lá, tira uma tarde, revisa a parte de eletricidade e pensando em tudo isso que tem acontecido, né? Estamos falando aí de uma crise hídrica, falando a respeito dos tipos de eletricidade, né? Quando nós falamos de formas, né, para gerar eletricidade, temos as fontes de energia, é um conteúdo que sempre vai aparecer. Então,
Toma cuidado, leia com atenção as informações. Puxa, João Paulo, mas é muita fórmula nesse caso. Não são muitas, não. Tá? Parte de resistor ali, são pouquinhas fórmulas, pouquinhas regras, mas você tem que tomar cuidado ali com os detalhes dentro do seu circuito, ok? Ondulatória. A ondulatória, ela voltou a aparecer, a ondulatória, ela voltou a entrar aí dentro dos nossos exercícios, falando a respeito da acústica, da propagação do som, lembrando que a ondulatória, ela é o estudo de uma onda. A onda, ela não vai propagar matéria, tá? A onda, ela é um pulso, é uma energia. Tenho que levar em consideração que vai ser falado dentro da ondulatória de dois tipos. A onda eletromagnética e vai ser falado também da mecânica. Então, tomem cuidado quando forem estudar, porque são pequenos detalhes que vão fazer com que você compreenda melhor essa parte da ondulatória. As partes de uma onda, então. Então, as partes de uma onda, nós temos a crista, que é a maior parte da minha onda. Eu tenho o vale, que é a menor parte da minha onda. E nós temos a amplitude. A amplitude de uma onda, que vai ser... a amplitude dessa onda, pessoal, vai ser a distância, então, entre duas cristas ou dois vales, e o comprimento da minha onda seria toda essa parte, essa formação da onda. Há alguns tipos específicos de onda. Fenômenos ondulatórios, na última prova do Enem, falava a respeito de fenômenos ondulatórios, tinha questão a respeito de eco. Na prova do ano passado, 2019, tinha questão falando a respeito de reverberação. Então, são algumas de alguns fenômenos que vão acontecer quando nós estamos falando de ondulatória. E também óptica. Quando nós falamos de óptica, vamos pensar em alguns detalhes. Falar a respeito da óptica é falar a respeito do comportamento da luz. Quando nós falamos do comportamento da luz, ela vai respeitar alguns princípios. Para a luz poder se propagar, ela leva primeiramente em consideração o meio por onde ela se propaga. Se vai ser um meio transparente, um meio translúcido, ou se vai ser um meio opaco. O transparente, onde eu vou ter toda a passagem da luz. O translúcido, uma passagem parcial. E eu vou ter o meio opaco, aonde eu não tenho a passagem da luz. Leve sempre também em consideração os 3 princípios básicos da luz. A independência dos raios luminosos. Os raios luminosos, eles quando eles se encontram, eles não somam. Eles se encontram, os raios luminosos, não soma a energia, os raios não desviam, um passa pelo outro como se eles não existissem, tá? Reversibilidade é um outro princípio que acontece quando nós estamos falando da luz. Aqui na tela, eu até coloquei para vocês ali algumas imagenzinhas e uma delas é um prisma, então, que vai acontecer quando eu tenho o fenômeno aonde a luz branca, ela chega e essa luz, ela vai se separar em
em várias outras cores, tá? Isso é um fenômeno relacionado com a luz. E isso aqui acontece também no nosso dia a dia, quando nós estamos vendo a chuva ali no finzinho da tarde que forma aquele arco-íris, quando tá lá lavando calçada que joga água também forma esse arco-íris. Então é o mesmo fenômeno, você produz aquele fenômeno, ok? E a luz, pessoal, nós vamos ter a reflexão e vamos ter a refração. Vale lembrar que nós temos alguns cálculos relacionados com isso. Lógico que dentro da óptica, pessoal, há N outros conteúdos. Estou falando de alguns que aparecem com mais frequência, tá? Mas também não deixe de pegar esses outros conteúdos, como a parte de lentes, de espelhos esféricos. Se nós fôssemos falar só dessa parte de lente de espelho esférico aqui, tinha sido o professor João Paulo das 8 da manhã até as 10 da noite, tá? Mas vamos pegar alguns conteúdos aqui. E eu fiz alguma coisa aqui que eu apaguei tudo. Pronto, agora eu voltei. Então, pessoal, falando em refração e reflexão, professor, preciso diferenciar esses dois. Como é que eu faço para diferenciar? Lembra sempre assim. A reflexão, ela chega, se você olhar aí na tela, o professor colocou então uma imagem, e essa imagem que está aí, ela está mostrando o seguinte. Nós temos o raio refletido e o raio refratado. A primeira diferença que você vai encontrar entre o raio refletido, a reflexão e a refração é essa. A reflexão, ela acontece toda em um mesmo meio. A reflexão, ela acontece toda no mesmo local. Professor, mas ali eu tenho o feixe incidente e o feixe refletido? Sim, você sempre terá uma fonte de luz. Tá? Você sempre vai ter uma fonte de luz, seja ela primária, seja ela secundária, e essa fonte, ela vai ter um meio, ela vai chegar até esse ponto, e se essa luz, ela passa por esse ponto, ela sofreu também uma refração. Na realidade, eu sempre falo isso, nós estudamos os dois fenômenos de maneira separada. Porém, no nosso dia a dia, eles estão acontecendo de maneira simultânea. A luz, parte dela é refletida, parte dela é refratada, tá? Essa refração é a entrada, então, da luz. Ela passa de um meio para outro. Ela vai do meio A para o meio B. No caso, o exemplo que o professor colocou ali, a nossa fonte de luz é a lanterna e ela chega, então, do ar, ela passa para o vidro. Tem vários exemplos que aparecem assim, falando a respeito da refração, dando exemplo do ar passa para a água. A pessoa paradinha lá na beirada do lago está pescando. Ela olha para baixo e ela vai ver o peixe. E daí, qual que é a distância que esse peixe está da pessoa? Qual que é a distância real que esse peixe está? E qual é a distância que a imagem se apresenta para o pescador? Então, são probleminhas que podem aparecer. Quando nós falamos a respeito da reflexão, pessoal, lembra sempre que tudo acontecerá no mesmo meio. E uma das leis da reflexão é a seguinte: o ângulo que é formado, quando a luz chega, é exatamente igual ao ângulo formado quando a luz ela sai. Então, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Já o ângulo formado
na incidência não é igual ao ângulo na refração. Na refração, pessoal, acontecerá um desvio da luz. Nós temos um desvio que vai acontecer. Se eu traçasse ali na tela uma linha imaginária, consigo separar exatamente a parte onde a luz está chegando e o que acontece com ela depois, ou sendo refletida ou sendo refratada. Eu posso traçar um eixo ali na perpendicular e esse eixo eu vou chamar ele de normal. Esse eixo ele é traçado para nós conseguirmos identificar então esses ângulos que são formados ali no seu espelho, enfim. Então, cabe lembrar que essas regras da óptica, elas são muito importantes. Nós temos os fenômenos ópticos também. Tira um tempinho para você ver. Câmara escura, lembrando que câmara escura pode rolar até uma contextualização e a câmara escura não cair no conteúdo da física, ela cai em matemática, porque ela usa proporção. Então, pode ser que aconteça essa situação. Então, ele também vir lá na matemática. Lembra de uma outra coisinha que pode ajudar muito você nos exercícios de física. Nós temos um conteúdo fazendo uma interdisciplinaridade que nós temos, que nós falamos que é a semelhança de triângulos, que ela pode ser utilizada também para resolver o seu exercício de óptica. Ok? Principalmente na câmara escura. Formação do arco-íris, formação da miragem, são coisas que também aparecem, que já apareceu, o arco-íris já apareceu em algumas provas, formação de miragem, tá? Qual fenômeno óptico que aparece e, claro, essa questão toda das lentes que também acabam aparecendo. Esses conteúdos que eu falei aqui para vocês são os que aparecem com mais frequência. Tire um tempinho para estudar a respeito deles. Dá tempo ainda de você se organizar. Nós estamos aí no finalzinho de setembro. Nós temos ainda 2 meses aí para a prova do Enem. Então, se você pegar e se organizar, se você está estudando no período da manhã ou estuda à tarde, tira um tempo, escalona lá os seus horários de estudo e tenho certeza que você consegue ver muita coisa até chegar na prova do Enem. Organização é fundamental para quem vai fazer. E lembrando que a sua nota do Enem depois já até tem no site do MEC depois como que você utiliza a sua nota, as datas que possíveis para SISU, ProUni, enfim. Dá uma olhadinha lá porque essa nota do Enem ela é muito importante. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. O professor fala rápido, né? Tem que falar para dar tempo de falar a maior quantidade de coisas para dar um start aí nos estudos de vocês. Mas para você que está assistindo, continua assistindo a nossa live. Para você que chegou agora, obrigado pela sua presença. E não deixa lá de deixar o seu like, não deixa de acompanhar depois, assiste depois com calma. Tenho certeza que você vai tirar muito proveito dessa oportunidade que o Colégio Caminho está dando para vocês, de poderem assistir então uma live feita com todo carinho, com todo cuidado, tá? Estamos cumprindo todos os protocolos aqui. Tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Beleza? Um grande abraço, pessoal, e já já a gente volta com mais aulas para vocês. Fui!